Nós estamos aqui hoje, no dia 7 de setembro, pois os líderes evangélicos convocaram a igreja para ir às ruas por uma fé evangélica pela pátria. Não estamos aqui para impedir ou ir contra nenhuma manifestação política e de políticos, mas se posicionar contra aqueles que usam a igreja e a prerrogativa de Cristo para propósitos que Jesus nunca ordenou ou testemunhou historicamente. Estamos aqui com o presidente do movimento, Daniel Batista, e eu gostaria, pastor, que o pastor explicasse o que nós vamos realizar aqui hoje. Bom, o que na verdade a gente vai fazer é uma abertura de oportunidade para as pessoas elas manifestem a opinião delas a respeito, tendo em vista que o movimento na verdade se posiciona para esclarecer a pauta. E hoje a gente tem um cenário que mistura duas esferas, o povo evangélico e o povo religioso. Então a gente vai fazer esse contraste entre o que os da igreja pensam e o que a sociedade religiosa no seu contexto pensa a respeito, para exatamente saber quem está mais informado, quem realmente está dominando mais, não só a questão do evangelho escriturário, mas também da laicidade do Estado, que não é o nosso tema, que a gente não tem o objetivo de não esclarecer. Então a gente vai saber essa medida da opinião das pessoas e vamos gravar para apresentar para vocês aí o testemunho disso. O que o senhor pensa a respeito de política dentro da igreja? Sua opinião? Eu acho muito interessante, porque todos hoje em dia têm que saber o que é política, tá? E a igreja também está nesse meio. Na opinião do senhor, a igreja ela pode ser usada para este fim, para esse fim ideológico. O senhor sabe quem que comanda a igreja, biblicamente falando, historicamente falando? Quem é o cabeça, a autoridade da igreja? Hoje é Deus, eu acho. Então, e quando, em que momento ele definiu isso, que a igreja poderia ser usada para esse objetivo? Não definiu, mas todos que estão, eu acho que estamos aqui como seres humanos, é interferido pela política. Então acho que tem que ter uma opinião. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás e realmente Jesus pode ser que não tinha partido, tá? Mas infelizmente, na minha opinião, tá? Infelizmente, quem não participa da política, você não tem... Eu acho assim, se você não participou, a gente não pode reclamar muito, porque hoje em dia, os que estão lá em cima, tá? É nós que votamos. Queria que você me expressasse a sua opinião a respeito da igreja interferir e se relacionar com o Estado para fins políticos. Se ela deve ou não, com base no que Jesus foi, se ela deve ou não cumprir esse propósito, agir dessa forma, elegendo partidos, tendo exclusividade por uma ideologia, por um lado político, etc, etc. Com base nessa verdade, você acha que o Estado não deve se misturar com a igreja e vice-versa? Num país onde tem uma política estável, acredito que não. Num país com uma política instável, eu acredito que sim. Por quê? Mesmo sabendo que Jesus ele não pregou isso? Mesmo sabendo. Por quê? Eu acho que uma coisa que a igreja faz, ela mostra a palavra de Deus, mostra a palavra de Jesus. O problema é que tem políticos que perseguem essa palavra. E eu acho que isso é muito perigoso. Como o próprio presidente já citou, Daniel Ortega, na Nicarágua, fechou igrejas, prendeu padres e pastores. Evo Morales, anos atrás, quando era presidente, hoje Evo Morales não é mais presidente da Bolívia, mas na época que ele foi presidente, ele fez um decreto. Qual era o decreto? O fechamento de qualquer instituição religiosa. Então diríamos que por pressão política, pressão econômica, pressão social, a igreja cede e desrespeita a Jesus. Eu estou dizendo teologicamente. Não, tudo bem. Que para mim é inviável. Tudo bem. Entendeu? Você está expressando a sua opinião, mas que teologicamente, biblicamente seria inviável. Entenda que o objetivo não é interferir em ninguém de exercer política, nenhum político de ser político. A questão é a igreja ser usada para esse objetivo, quando Jesus não testemunhou isso, nem esse método, nem esse sistema, ok? Eu queria saber a opinião do senhor a respeito. Eu acho que o pastor ele não deve se intrometer nisso, porque realmente é o espiritual que ele deve tratar da parte espiritual. Mas agora, conforme as ovelhas, vamos dizer assim, que são os seguidores de Cristo, no caso, como eu sou, nós temos consciência de que nós amamos, não só nós amamos o povo, amamos as pessoas de uma maneira geral. Então, nós vemos que
pelo discernimento que o Espírito Santo nos dá, entendeu? Que nós não vamos querer um governo que vai escravizar o povo, que vai roubar o dinheiro do povo, aquilo que era para ser de benefício para o povo vai ser desviado para o bolso próprio do político. Então nós vamos optar, através do discernimento que nós temos, por um partido, por representantes políticos que sejam mais fiéis, que sejam mais corretos. O que você pensa sobre a igreja hoje estar dentro do Estado representando políticos, partidos, sabendo que Jesus, quando desceu aqui na Terra, ele não usou esse sistema teocrático, esse sistema político para exercer o seu messianismo e a sua missão? O que você pensa a respeito? Eu penso que a igreja tem sim que fazer, tem que intervir sim, porque a palavra de Deus fala que nós estamos presentes em todos os lugares. Deus está em todo lugar. Então, nesse posicionamento, eu acredito que as pessoas, eu particularmente, acho que a igreja tem que interferir. Até porque você tem visto aí hoje em dia políticas que valorizam o quê? O aborto, o uso de drogas. Se fosse bom, ninguém usava, né? Mas você sabe que nem eu, nem você, nem ninguém tem autoridade de veto e decisão se pode ou não pode. Só Jesus pode falar isso. Exatamente. E mesmo sabendo que ele não falou, você concorda que a igreja deve representar. Isso, exatamente. Eu acho que a igreja tem que representar. Porque, veja bem, a principal pauta é a situação do aborto. É inaceitável, é inadmissível. Qualquer vida é vida. Queria saber a opinião do senhor, que mesmo sabendo que Jesus ele não foi político e nem fez política, se o senhor concorda que pastores evangélicos hoje usem a igreja com fins ideológicos. Eu sou cristão, tá? Eu sou católico, apostólico romano. Eu, na minha opinião, tá? Pelo meu conhecimento, eu acho que é obrigação das igrejas trabalhar sem ideologia política, entendeu? Visando o bem para a população. Então, na opinião do senhor, ela não deveria ter um lado, ela só deveria zelar pelo bem do povo. É isso? Existe dois lados, em tudo na vida existe a dualidade, o bem e o mal. Mas o senhor sabe que Jesus não tinha um lado. Pois, pelo que eu entendo, ele trabalhava pelo bem, tá? Então eu vejo o bem como um lado, inversamente o lado mal. Você entende que é uma diferença muito grande entre você fazer o bem e a outra cumprir o evangelho, que está acima disso. Agora, Jesus seria da esquerda ou da direita? Do bem. E pensa a respeito da união entre a igreja e o Estado, tendo em vista que a igreja é uma propriedade de Cristo e a igreja tem que obedecer a Ele e se orientar por Ele. Mas mesmo assim, qual a sua opinião? Hoje, ela está fazendo certo de escolher um partido, escolher uma sigla? Cara, eu tenho a minha opinião bem neutra. Porque eu acho que política, religião e futebol não se discute. E muito menos pega carona. Uma coisa não deve pegar carona na outra. Se você é político, eu acho que você tem que seguir a carreira da política. Você tem que escolher bem o que você quer da sua vida. Para você seguir o foco, naquele foco, não ter nenhum desvío, não pegar carona, enfim. Se eu sou político, eu vou ingressar na política. Eu posso ter uma religião na política, porém eu não vou pegar... Então você é a favor de que o político seja político. Sim. E quem é da igreja, cuide da igreja. Exatamente. Senão muda o foco. Se vai mudar o foco, vai esquecer um pouquinho de pregar o que tem que ser pregado para puxar um pouquinho de monetário. Automático. O político cuida muito do monetário. E a igreja cuida da religião. Ele exerce a profissão dele. Exatamente. E o direito dele constitucional. Exatamente. Já o pastor cuida do rebanho da igreja e daquilo que Jesus pediu. Você é a favor disso? Sim. Então, da separação. Exatamente. Das duas coisas. Exatamente. O povo é o povo, a igreja é a igreja. Da igreja com o Estado, e o fator de pastores hoje está usando a igreja e o evangelho para beneficiar um partido, uma sigla, e dizendo que Deus está nisso. Eu não sou a favor da união, até porque a igreja protestante, ela surgiu como... assim, surgiu meio que para sair da igreja católica, que tinha práticas errôneas aos olhos dos protestantes, justamente por essa questão da união da igreja com o Estado. Que eu acho que isso aí não faz bem para a sociedade, a não ser os que estão lá no poder, né?
Na opinião da senhora, Jesus ele era de esquerda ou direita, ideologicamente falando? Não, Jesus era de todos. Ok. Todos são filhos. A senhora concorda que a igreja ela esteja dentro do Estado, se influenciando e se comprometendo com o Estado em fazer política quando ela sabe que Jesus não fez isso? Não, a igreja não está influenciando, a igreja está se defendendo, é diferente. Porque a igreja está sendo atacada e nós estamos vendo os países, nossos irmãos da Nicarágua e outros. Se a igreja está sendo atacada pelo pessoal de esquerda, então a igreja tem que se defender. Uma outra pergunta. E lá na história, quando Jesus ele foi isso? Quando Jesus foi... Quando Jesus esteve aqui na história, quando que ele usou esse método, esse sistema para defesa desses interesses, ou que ele ordenou os discípulos a estarem no Império Romano para também defender os mesmos direitos? Não, ele não falou, não fez isso. Mas ele também era um político. Ele era político? Eu achava que ele era um político também, que ele estava defendendo, claro. Na minha opinião. Como a senhora define político? Porque a política é a forma como a gente faz as coisas, os nossos atos é político. Acionem, politicamente falando, sabendo que Jesus não usou esse sistema quando esteve aqui? As igrejas, ela está envolvida diretamente com a política, com a necessidade de disseminar o movimento de esquerda e a dissolução das famílias. Então há uma certa necessidade de um movimento cristão influenciar na política para tentar coibir o que a esquerda vem fazendo com as famílias. Agora, indiretamente, eu não concordo com o altar virar púlpito, tá? Inclusive, eu já me retirei da igreja por isso. Você defende que o cristão deva exercer com o Estado a sua representação moral, jurídica, do que diz respeito à cidadania, mas discorda que a igreja seja usada para isso, inclusive transformando púlpitos em palanque políticos, é isso? Eu discordo, porém no momento que nós nos encontramos em que é pregado a dissolução das famílias e a sexualização das crianças e a erotização de crianças e toda essa vulgaridade que vem acontecendo, eu acho que o cristianismo, através da igreja, ele tem uma necessidade de ser imposto, tá? Mas diretamente eu não concordo com essa imposição da igreja de votar nos seus candidatos. Você entende a minha posição aqui? É deixar claro que a igreja é de Cristo, que ela só pode, obviamente, exercer a sua função dentro do que ele ordenou e não se separa com o Estado. Então você é a favor disso? Sou a favor. Eu disse que no momento atual que a gente está vivendo é necessário. Porque senão a gente vai viver uma Babilônia, entendeu? A gente está vivendo uma Babilônia, então é necessário. Da igreja hoje se relacionar com o Estado em defesa de um partido, de uma ideologia, elegendo partidos, defendendo partidos, sabendo que Jesus historicamente ele não exerceu essa missão e essa função. Eu acho que a igreja, ela realmente não tem que estar atrelada a nenhum partido, mas eu acho que a política, ela é concomitante à igreja, porque política, ela faz parte dos valores humanos. É impossível a gente ter uma religião e não se posicionar politicamente. Entenda. Ainda que a gente não idolatre algum político, como eu entendo que muitos aqui não idolatram, mas defendem uma causa, mesmo que não sejam de igreja. Eu acho muito diferente de idolatria. E eu acho que é perfeitamente possível a gente ter uma opinião e expressar a opinião através da política, porque juridicamente falando, é só através da política que a gente consegue alguma coisa legal, né? Existem outros meios, mas de forma legal, como um cristão tem que agir, é só através da política, pensando no social. Olhando com este olhar para aquilo que Jesus foi dentro da história e revelou muito claro que ele não tinha essa relação, você concorda mesmo assim que a igreja hoje faça? Não concordo que a igreja tenha um partido, mas concordo que a igreja se posicione politicamente. Aí é quando ela põe Jesus na direita e outra na esquerda, o que você acha? Eu acho que a igreja, a instituição, se faz isso, está errado.
Assim como membro, existe pastor que estupra, existe um membro que rouba, existe um membro que acredita num pastor. Isso aí existe independente da igreja, existe em qualquer outro lugar. Agora, a instituição igreja, por exemplo, pegar a igreja presbiteriana e dizer que ela apoia um político, eu não acho certo. Pegar a igreja batista... Colocar política em cima do povo? Não é colocar o político em cima, não acho certo. Mas ela tem que se posicionar politicamente. Ou seja, eu tenho meus valores que, atrelados ao cristianismo, eles refletem na política. Isso é concomitante, não tem como a gente desligar uma coisa da outra. Nós estamos aqui na manifestação de 7 de setembro e acabamos de terminar de fazer algumas entrevistas com algumas pessoas, né, que concordaram, e a maioria delas não eram de igreja, não eram evangélicos. Eu queria saber do pastor, o que o pastor achou dessas entrevistas, qual o feedback que o pastor daria? Bom, primeira coisa que é muito compreensível que entre aqueles que estão fora da igreja, que eles não tenham conhecimento daquilo que na verdade a gente está tentando buscar aqui. Mas em compensação, ficou muito destacado que na medida em que a gente falava de razões bíblicas, que eles elevavam a questão da necessidade de haver uma igreja, um partido que defendesse as pautas morais. Então ficou muito evidente isso daí, que não importa Jesus, não importa o que está escrito, importa que a igreja defenda os interesses da população, do povo, do que na verdade está acontecendo hoje politicamente. Então, primeiro detalhe, a ambiguidade, que a esquerda ela praticamente deu à direita todas as razões possíveis para poder elevar esse partido com pautas moralistas, exigências obviamente de um herói brasileiro que vai levar a pátria daqueles que querem levar ela para o buraco da imoralidade. Então toda essa ambiguidade, essa cortina de fumaça política, a gente sabe que isso existe. O fato é que o povo não tem nenhuma preocupação se Jesus aceita ou não, se está na Bíblia ou não. O que para eles interessa é que existem instituições que defendam os seus interesses. Então esse é o detalhe, entendeu? Que isso é escroto, a gente sabe que isso é escroto, isso é imoral. Mas em compensação é muito importante tudo isso ir agora para o ar e quem assiste o canal tendo uma dimensão da situação. Então a gente nunca vai poder testemunhar a existência de uma igreja que honre Cristo, porque sempre vão existir lados dentro dela ou fora dela que exijam isso, de que existam intercessores econômicos, sociais, representantes humanistas, entende? Então a igreja ela é refém desses interesses materialistas, industriais, políticos, etc. Então é importante ficar muito destacado isso aí, que a tendência daqui para frente, realmente o que é? É isso aumentar. Mas o movimento segue expondo essa realidade social, que é ampla, é universal, esse conceito de que o reino de Deus se cumpre nas expectativas institucionais, nos grupos, nas hierarquias, para defesa exatamente de pautas que são econômicas, políticas, sociais, etc. Então não há uma igreja que queira honrar Jesus hoje. Se existe, está muito difícil de encontrar. Um abraço, pessoal, a gente segue no movimento. Curta aí, um abraço.